quando eu passei em medicina, né, eu tive que optar, né, por fazer numa faculdade particular através de bolsa 100%, onde eu não pagasse nada, né, que não fosse financiamento, nada disso. Por quê? Porque para mim poder fazer federal, eu ia ter que mudar de cidade, né? Eu ia ter que ir para a capital ou ia ter que ir para um outro local. Então, dentro do meu contexto geográfico, eu optei pela particular, tá? Era o que eu conseguia fazer naquela época, né? Era o que dava para mim. Quem conhece mais aprofundado a minha história sabe, né, que eu morei com um rapaz, o Patrick, ele vinha de uma família humilde, e ele fazia medicina, né, com bolsa 100%. Então, como eu vinha da mesma realidade que ele, né, minha mãe empregada doméstica, meu pai sapateiro, né, analfabeto, então aquilo me chamou muita atenção, né? Pô, o cara também vem de baixo, estudou escola pública, não fez cursinho, estudou sozinho em casa e passou em medicina, né? Então aquilo me chamou muita atenção. E aí eu tinha isso como meta, né? Então nunca foi a minha meta a federal, né? O meu objetivo sempre foi a particular. Mas pelo esse contexto, se você não sabe, né? Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tá? Então por esse contexto geográfico foi o meu objetivo, tá? Eu poderia ter ido para a capital, só que por questões financeiras, na época, eu não quis fazer isso, tá? Eu resolvi ficar aqui e fazer eu tinha conseguido uma bolsa, né? Passei em primeira chamada, tinha conseguido passar em medicina. E aí foi o meu objetivo, né? Só que é, a universidade particular, ela tem um detalhe, né? Se você vai pagar ela, aí é um outro contexto, né? Então eu tô falando aqui do ponto de vista de você fazer a faculdade com 100% de bolsa, né? Onde você não vai pagar, que não é financiamento, não é nada disso, tá? Então essa é a minha visão, tá? Então assim, quem vai fazer a faculdade é você, tá? Então é importante você entender isso. Você que vai fazer a faculdade, você que vai estudar, né? Então você consegue fazer uma boa faculdade. E aí vem um ponto bem interessante, que como a faculdade particular tem muito investimento, né? Então são mensalidades muito altas, é interessante você estar nesse ambiente, né? É, você está num ambiente onde se você reclamar, vão trocar o professor, né? Por exemplo, na federal. Se o professor não quiser dar aula, tá tudo bem, né? Porque ele é concursado. Se ele quiser tratar mal você, tá tudo bem, porque ele é concursado. Já na particular, como tem pessoas pagando, você não gostou do professor, você reclamou algum comportamento, alguma atitude, e ele vai ser mudado esse professor. Então esse é o bacana, né, da faculdade particular, sem falar de que não vai ter greve, né? Por exemplo, meu irmão faz na federal, né? Meu irmão faz medicina na federal. Então pararam na pandemia, não teve aula. Eu, por exemplo, estourou a pandemia, na outra semana já começou online, entendeu? Então eu não perdi nenhum ano, eu não perdi nenhum semestre. Eu tenho outros amigos que estudam em universidades federais que eles perderam muito, né? Perdeu quase um ano de estudo. Então isso que é o legal do privado, tá? Então, mas assim, se o teu sonho é passar na federal, beleza, né? Só que assim, eu sempre trago essa reflexão porque a maioria que me acompanha aqui, né, que quer passar em medicina, a maioria é baixa renda. Então, são improváveis, né? O cara é um improvável. O cara não tem dinheiro, o pai não apoia, a mãe não apoia, tem que trabalhar, né? Então, se o cara tem que trabalhar é porque ele é pobre, né? Porque o cara que tem dinheiro e quer medicina, a família vai apoiar, a tia vai apoiar, o primo vai apoiar, todo mundo vai apoiar da família, né? Que nem no meu caso, ninguém me apoiou, né? Tava eu lá estudando que nem um louco e trabalhando, né? Por quê? Por que eu trabalhava? Porque eu gostava? Não, porque eu não tinha e eu tinha que dar um jeito. Então, assim, eu não. Por mais que eu. Não, a minha meta é passar na federal, isso e aquilo, tá? Eu ia ter, no caso, usando o método atleta eu conseguiria, né? Eu consegui passar em medicina com prova de 100%, então se eu quisesse, eu poderia ter passado na Universidade Federal também, tá? Só que daí eu ia ter que ir para a capital, enfim, ia ter toda essa dinâmica. Então, assim, eu não ia ter condições financeiras de morar na capital, aqui pelo menos no interior eu ia ter trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque daqui a um pouco tu quer
federal, mas, pô, mas tu tem condições? Né? Será que não é mais interessante você tentar uma bolsa na particular, através do ProUni, enfim, né? Então, toda essa reflexão deve ser feita quando a gente traz, né, esse elemento da Universidade Federal para nós refletir sobre isso, né? Vamos falar de financeiro, tá? O financeiro não... várias coisas podem influenciar esse aspecto financeiro, tá? É, vou reformular. Vários aspectos podem influenciar no sucesso na medicina, tá? Mas eu vou pegar o financeiro. Os médicos que eu conheço que tem os melhores resultados financeiros são pessoas que estudaram em faculdades particulares, tá? Então é um dado aí que eu trago para você. Então assim, não necessariamente você vai fazer uma federal e vai ser bem sucedido, tá? Às vezes o cara da particular pode ter um resultado bem legal, tá? Então assim, quando eu estava estudando, minha mãe, empregada doméstica, não tinha condições de me apoiar, né? Meu pai, sapateiro, analfabeto, né? Tanto que quando eu passei em medicina, ele achou que eu estava indo fazer um empréstimo no banco, né? Porque quando você passa em medicina com bolsa, pelo ProUni, você tem que comprovar várias coisas lá, tem que levar uma documentação. E aí meu pai, né, analfabeto, não tinha muita noção das coisas, ele é sapateiro, né? O que um sapateiro faz? Sapateiro arruma o calçado das pessoas. Então, o cara tem um calçado lá, rasgou o calçado, leva no sapateiro, né? Então, assim, ele na cabeça dele, ele não tinha nem noção que eu tinha passado em medicina, né? Na cabeça dele, eu ia fazer um empréstimo no banco e, enfim, ia endividar ele, né? Então, imagina o nível de conhecimento. Então, assim, eu não tinha a estrutura na época, né? Hoje já é outro contexto, mas naquela época, né? Eu não tinha essa estrutura, eu não conseguia, né? Embora hoje eu continue trabalhando, né? Eu trabalho desde os meus 10 anos, e se você não trabalha e nasceu em família pobre, eu recomendo você urgentemente arrumar um emprego, arrumar um trabalho, porque do céu só cai água, né? Então fica a dica aí para vocês, né? Trabalhar não mata ninguém, né? Bem pelo contrário, eu comecei a trabalhar com 10 anos, trabalho até hoje, né? Tô no 4º ano de medicina e continuo trabalhando, né? Continuo correndo atrás, porque ou você trabalha, ou você estuda, ou você vai atrás, ou você vai esperar acontecer um milagre do divino, do além, né? E eu posso garantir para vocês que não existe esse milagre do além, do divino, não vai acontecer, tá bom? Então, assim, essa questão da particular, da federal, né, gera muita polêmica, gera muita, né? O pessoal fala que a particular é pior, que a federal é melhor, né? Ou algumas pessoas falam que a particular é melhor, que a federal é pior, né? Por N fatores, mas eu sempre trago essa reflexão, né? Então, assim, para resumir, você tem que analisar a questão geográfica, a questão financeira, porque daqui a um pouco você vai ter que mudar de cidade, mudar de estado, e o terceiro ponto, a questão cognitiva, né? Pô, será que eu vou conseguir? Porque às vezes a gente analisa muito esses processos seletivos, né? E esses processos seletivos, Enem, Sisu, ProUni, né, o vestibular da federal, o vestibular da particular, eles são processos seletivos muito injustos. Como assim muito injusto? Porque quem tem dinheiro passa, né? O cara que tem dinheiro, ele vai ter mais tempo para estudar, mais tempo. Então, por isso que a maioria que passa em medicina é quem tem dinheiro, né? O pobre é só tu pegar o perfil de quem faz medicina, né? Então, assim, você tem que analisar também essa questão cognitiva. Será que eu vou conseguir também? Pô, daqui a pouco eu quero federal, mas será que eu vou conseguir? Né? Então, tudo isso deve ser analisado, né? Porque você vai precisar de tempo para estudar, né? Então, são vários fatores que você vai ter que analisar. E aí, quando a gente fala dessa questão cognitiva, foi aí que nasceu o método Atleta da Mente, né? Então, eu precisava ter uma performance cognitiva. Eu estava com 22 anos e eu não queria ficar 5 anos estudando, né? Eu tinha 6 meses para a prova, né? Ou seja, 3 ciclos de 60 dias. Eu ia fazer a prova e eu queria passar, né? Porque eu já tinha tido um resultado negativo posteriormente, né? Depois eu desenvolvi depressão, fiquei 1 ano e meio parado, né? Sem estudar. Enfim, quem conhece a minha história sabe disso, né? Fiquei 1 ano e meio ali, acabei desistindo, né? Porque eu tinha sido reprovado. E depois, quando eu voltei a estudar,
da forma correta, né, usando essa metodologia que eu falo para vocês, chamada método Atleta da Mente, que me ajudou a passar em medicina e que ajudou os meus alunos também a passar em medicina, né? Esse método fantástico que mudou a minha vida, ele nasceu disso, né? Pô, eu tenho 3 ciclos de 60 dias para a prova, né? E eu preciso passar, né? Não tem ano que vem, não existe ano que vem, né? Porque senão você não vai ter condições, você não vai ter um financeiro para aguentar mais um ano de cursinho. Então, foi aí que eu desenvolvi esse método, porque eu precisava otimizar a questão cognitiva, que é importante, e o financeiro influencia na cognição, tá? Então, assim, é uma reflexão aí para vocês, né, sobre essa questão dos processos seletivos, tá?